É assim, gente, faz tempo que eu não faço vídeo, já tô com saudades de vocês. Só queria bater papo e sempre que eu gosto muito desse meu canal da língua portuguesa para não me deixar esquecer a falar língua materna e para não me perder contato com aquele meu público que tem quase 10.000 pessoas me seguindo, esse meu canal. Quase 10.000, é incrível, gente. Muito obrigada pela vossa atenção e pelo carinho, pelo amor que eu recebo. É incrível partilhando a minha vida. Nada de interessante, só a minha vida e a minha opinião da situação no mundo, da situação no Brasil, na Ucrânia, na Europa. É assim, mas é incrível como eu tenho muita gente, né? Ah, eu gosto muito. É que ano começou, já eu acho um dos meus primeiros vídeos desse ano. Eu tô com um novo penteado, de novo tranças. Eu mesma fiz isso. A Joana, eu sou africana de verdade mesmo, que aprendi a fazer esse penteado, que na Europa é complicado de achar alguém transista de boa qualidade, né? E na Ucrânia mesmo assim é muito mais complicado e custa 200 euros esse penteado. E é a minha obra-prima, já estou com quase uma semana com esse penteado, já devo assim arrumar um pouquinho, mas mesmo assim, já oito dias eu acho. E não se estragou muito ainda. Ainda eu gosto, né? Depois eu vou arrumar, eu mesma faço cabelo, eu aprendi a cortar cabelo da minha mãe também. Fazemos tudo em casa para não sair, para não riscar. Eu acho que 1.300.000 aqui na Ucrânia, que país pequeno de população, né? População não é tão, né? 30 e pouco milhões e tem tantos casos, por isso ainda estou presa aqui. Dia 4 de fevereiro vou fazer um ano que a gente voltou para a Ucrânia. Tristeza, né? Mas mesmo assim, hoje eu queria contar a história porque alguém me perguntou sobre Chernobyl, aqui uma cidade fechada, né? Na verdade é Pripyat, cidade Pripyat, e também aquela zona de perigo de radiação. Eu vou contar a minha experiência, a minha viagem para aquela zona e também a história da minha família, que vocês sabem que minha mãe nasceu na Ucrânia e ela já sabe mais e a sua família, né? E por isso assim, para mim tudo isso começou das histórias do pai da minha mãe, que era caçador, e ele foi obrigado, como ele me contou, ele sabia contar muitas histórias, porque ele era um dos aqueles que foi para aquela zona para resolver probleminhas, né? Foi muito doloroso e triste, lembranças dele. Ele era caçador na época, ainda jovem, de 40 e poucos anos, e quando explodiu tudo, o governo mentiu muito. O governo falou que apenas probleminhas, tudo era escondido, tudo era fechado e o povo não sabia, né? Assim como as pessoas especiais, dos serviços especiais, deviam resolver esses probleminhas. O governo falou que o gado foi infectado, que o gado foi tipo assim, perigoso de espalhar essa doença assim e devia matar, né? As vacas, as cabras, animais de casa, até gatos e cachorros, né? Então, o governo chamou o meu avô e outras pessoas
para matar esses animais e falou que são infectadas e foi muito traumático, né? Trauma psicológica para as pessoas que deviam fazer isso. E o meu avô chorou muito quando contou essa história, até um homem tão maduro, tão forte, até chorou quando contou pra gente essa história. Depois outro tio irmão da minha mãe que devia ir para limpar, tipo, o governo mandou exército ou pessoas voluntários, né, para jogar para fora tudo de casa, apartamento, jogar para fora, não sei, sofá, mesa, jogar e depois não sei o que fazer, tirar, esconder essas coisas, de esconder subsolo aqui não sei, fora, para esconder, para não deixar radiação explodir, não sei, se espalhar, né? E foi trabalho muito duro e muito sujo e muito perigoso, mas o irmão da minha mãe ainda está vivo, esse único que eu falo da família da minha mãe. A gente já há 2 anos que a gente não fala com eles, não. Essa família que não me aceitou e não aceitou a minha mãe por causa de mim, por causa da nossa história, por causa de assim. Mas esse só ela fala só com seu irmão, irmão mais velho da minha mãe. Ele passou toda a vida, tipo, ele gosta, não é alcoólico, mas tomando às vezes bebidas, vocês sabem, né? Mas ainda vivo, fumando 2 maços por dia, bebendo, e depois de Chernobyl ele é vivo, ele está vivo, saudável, né? E não sei. Parece que tão divertido, mas na verdade foi muito triste. Foi muita gente devia servir como, né, arrumar coisas naquela cidade, fazer alguns trabalhos. Foi muito perigoso, né? Eu passei a viver na Ucrânia 17 anos, bem perto, né, da minha experiência. Não, 16 anos, 16, porque depois de chegar para a Ucrânia a gente passou a viajar muito. Depois, uma vez no Brasil 4 meses, outra vez na Polônia, mas a minha vida na Ucrânia é mais ou menos 16 anos, né? E eu vivo perto desse lugar, 16 anos da minha vida, e o que eu sinto, eu já estou tão acostumada desde a infância. Todo mundo fala sobre tragédias, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre Hiroshima, né? Sobre tudo, e por isso eu não tenho medo disso, e sempre foi assim. Eu vivo não sei quantos quilômetros, mas eu vivo aqui. E sim, claro, a gente sabia quando chegou aqui que existe isso, né? Não foi minha primeira cidade na Ucrânia, mas foi Odessa, mais longe. Quando eu cheguei em Kiev, capital da Ucrânia, a gente foi para aquela cidade já mais para o norte, eu acho, e foi que minha mãe trabalhou em Gostomel, é assim, que mais perto, né? Eu acho é muito mais perto. E foi assim meio estranho estar tão perto. A minha mãe, quando começou a trabalhar naquela cidade, ela falou que estava com dor de cabeça, que é muito mais perto daquela zona. E foi assim, mas na vida ninguém mais fala tanto que é radiação. Sim, claro, as pessoas das outras cidades são quais são mais longe, sempre falam, tipo, a capital está mais perto, né? Mas eu nunca pensei sobre isso.
Aí por causa disso, essa minha viagem para Chernobyl, eu conheci a Belarus, né? Porque o trem, ele quando não tem caminho reto para aquela zona, só que da cidade de Slavutich tem que caminho serviço, né, ferrovia que serve para as pessoas trabalhadores, e o trem ele sai da Ucrânia, entra na Belarus e depois sai de novo. Por isso eu posso dizer que eu conheci Belarus, eu tive em Belarus. É que tem mais, na verdade, são mais vítimas na Belarus mesmo por causa de Chernobyl. Tem mais, e a zona é muito mais grande, só que pouca gente fala sobre isso, só porque o centro disso, quando explodiu, foi mesmo na Ucrânia. Então, minhas duas viagens foi assim, foi chato, porque eu gosto de assistir um youtuber que é Stas. Eu vou deixar link, ele fala em russo, ucraniano, inglês, mas mesmo assim, eu acho que aqui tem SAPS aqui. Mas não importa a língua, só que ele mostra essas casas abandonadas, prédios, tudo. Uma vez ele mostrou morgue. Por isso, depois de 2 anos que eu assisti muito esses vídeos, não foi tão interessante. 2 vezes eu fui com clientes que eu trabalhei. Uma vez foi grupo de portugueses, outra vez um brasileiro que queria conhecer Chernobyl. Tem muitos estrangeiros. Eu vi vídeo, eu estava buscando o link, eu vi um brasileiro aqui gravando Chernobyl aqui. Foi mesmo assim, ano 2020, não sei, fresco, o vídeo foi fresco. Foi assim, tipo, a empresa que mostra. Então, a segunda vez a gente foi com mais excursão mais séria através de Slavutich. Mas primeira vez foi assim, sim, claro que é interessante. Aquela roda, né? No centro, as cidades mortas, as cidades. Energia, eu senti energia. Mas eu queria conhecer mais, foi apenas 2 horas excursão. Eu queria conhecer mais, passar pelo menos, tem 8 horas. Já 8 horas o guia mostra mais lugares infectados, mais assim. Mas eu tenho medo porque eu tenho problema de tireoide e meio. Mas sim, você deve tomar cuidado quando você tem. Eu já tive, foi assim 2 vezes, e terceira vez eu tenho medo, eu não quero. Mas na verdade, se pegar essa viagem de 8, 9 horas ou até 2 dias, 2 dias, duas viagens, uma vez, né? É uma viagem, mas um dia você entra e a cidade Pripyat, outra vez as aldeias abandonadas, e é muito mais interessante, só que é muito mais perigoso. Eu gostei muito dessa série que a gente já vai assistir outra vez, né, na quarentena, do HBO, da HBO, assim, essa série, né, famosa que explodiu, com essa atriz Watson. É mesmo série, se chama Chernobyl, que foi muito interessante. Fala da Lyudmila, assim, a esposa do bombeiro, que foi uma das primeiras vítimas. E essa mulher, na verdade, eu achei ela assim, nos vídeos, ela é muito parecida com minha mãe. É tão divertido e engraçado, né? A história é muito forte, e assim como uma pessoa bem familiarizada com isso, né?
a história verdadeira da HBO. A história mais concreta, mais que o canal filmou certo, tudo que eu posso concordar com muitas coisas. Na verdade, não é problema, hoje em dia não é problema que vivendo na eu estou na Ucrânia. Eu vivo não, eu não posso dizer que eu vivo não, foi minha escolha, foi escolha da minha mãe, que ela acreditou. Eu também acreditei que esse povo vai se mudar. Agora a gente mudou muita coisa, já que a maioria desse país não quer ter país normal, só querendo viver no passado, só querendo comunismo, só querendo assim, né? Só querendo tristeza, tristeza, tristeza. E eu posso dizer que tem tanta gente, tem muitos estrangeiros aqui, só que estrangeiro do leste, os russos, outros, são bem-vindos. E a gente não. É triste viver para mim nesse país, muito triste estar nesse país. Mas eu aprendi a fazer muita coisa. Eu não sei, é bem estranho. Eu já falei essa história quando o boiler, quando quase explodiu na minha casa. Quando eu estava tomando banho, estava deitada na banheira e de repente foi assim, a água ficou fria e minha mãe me chamou, tipo, pressão cada dia, cada minuto mais alta. E eu chamei os bombeiros, serviço especial de gás. 3 vezes ninguém respondeu e 4 vezes falou, foda-se. Eu chamei a polícia e chegaram os bombeiros e os aqui serviço de gás. E um senhor me perguntou, senhor do serviço especial de gás, tem perigo aqui? Tipo, ele me devia dizer se tem perigo. Eu mesma, ele me deixou tipo sem ajuda. Eu mesma, para evitar problema, desastre, entrei na internet e comecei a buscar, e na verdade tem um botão para tirar a pressão, para deixar a água sair, para normalizar a pressão, para normalizar esse outro negócio, né? Eu mesma aprendi, eu já posso trabalhar como no serviço de gás, né? É aqui, porque aqui na Ucrânia é complicado de achar cabeleireiro. Eu mesma aprendi a fazer cabelo. Eu mesma aprendi as coisas de médico, né? Porque esse sistema de médico, sistema de saúde não funciona. Eu mesma aprendi muitas coisas para sobreviver nesse país. Por isso, sim, esse país é muito ruim para viver. Mas eu fiquei aqui mais esperta, mais forte, mais poderosa, sabendo tudo. De eletrônica, de gás, de medicina, de salão de beleza. Por isso assim mesmo, é interessante. Eu já entendo pessoas que alguém indo para Índia para aprender a sobreviver. É interessante mesmo. Por isso assim, eu não planejo mais viagem para Chernobyl, porque é perigoso. Além de que você ser saudável 100%, é mesmo perigoso, porque radiação é muito nostálgico para mim, porque eu vi muitas coisas do meu tio, eu vi muitas coisas também das várias pessoas, até o meu primo no Brasil que conheceu esse lugar. Que é esse lugar? Esse lugar é a cidade Pripyat, que foi assim, cidade para as pessoas daquela estação de nuclear, né?
que explodiu. E a cidade mesmo, população foi 45 mil habitantes. Toda isolada essa cidade. E a mesma essa estação nuclear. E mais uma cidade mesmo, Chernobyl, que é o nome mesmo Chernobyl. Mais 50 aldeias aqui no redor aqui, isoladas. Mais de 300 mil pessoas que deviam abandonar sua casa, já deixar tudo, né? Foi assim. Daqui da minha vida na Ucrânia eu encontrei muita gente daquela região que o governo construiu casas, apartamentos, assim. Até no estrangeiro, até que na Alemanha tem que a Alemanha ajudou. Eu conheço uma senhora que mora na Alemanha, que era assim da cidade, daquela cidade, né? Foi perigo mesmo. Mas agora a França e Inglaterra ajudaram a construir esse negócio para esconder mais radiação. Aqui, o que eu posso dizer? Foi mesmo estranho naquela cidade Gostom. Foi mesmo assim. Eu vim apenas 20 quilômetros de Kiev aqui e já é dor de cabeça, já é mais. E a cidade onde assim tem população aqui, naquela cidade tem mais, não sei, 20 mil, tem mais radiação daquele lado. Eu quando comprei a minha casa na Ucrânia, eu comprei mais pro sul, mais longe daquela zona, mas mesmo assim é meio depressivo, é meio triste. Mas para concluir isso tudo, o que eu posso dizer? É vida. E aconteceu no Japão também quando explodiu 2012, né? Explodiu aquela estação nuclear, esqueci o nome. Fukushima, eu acho. Fukushima, sim. Interessante. Eu posso aconselhar quem ainda não viu essa série da HBO. É mesmo verdadeira. E eu assim... é muito susto para mim, que sempre foi minha vida na Ucrânia ruim e sem lugar para voltar para o Brasil. Foi muito depressivo viver aqui na Ucrânia sem um sonho de ter lugar melhor. Voltar para o Brasil. A gente voltou para o Brasil para trabalhar, para viver, para existir. Demorou 4 meses que eu entendi que eu não posso mais viver no Brasil. Eu gosto muito de gravar vídeos, vocês sabem que naquela época era assim, eu estava com 200, 300 dólares por mês no YouTube, porque gostava de gravar muitos vídeos, mais seguidores. E no Brasil foi muito triste e doloroso que não dava para gravar vídeo, porque naquele lugar onde a gente alugou apartamento no Tereirão, até parece bairro mais normal, mas estava gravando vídeo e todo mundo no caminho estava dizendo: você deve esconder, perigo, perigo, perigo. E no Flamengo também, muito perigo, sem voltar a casa na noite, sem gravar vídeo na rua para postar para os meus amigos que minha vida no Brasil, sem voltar, muita burocracia, muito perigo, muito assim, sentido de perigo no Rio de Janeiro muito forte. E cada vez é pior. Já 2008 foi a gente que foi para o Brasil. 2017, sempre a mesma situação. Eu passei a viver perigo
entre Ucrânia radiativa e o Brasil perigoso. É assim. Mas eu estou aqui sobrevivendo. Por isso, tudo isso que eu queria contar para vocês sobre aquela tragédia, né? Que apanhou Suécia, Alemanha, também radiação. É como o coronavírus, que não dá para ver, não dá para tocar, mas é a morte. Mas claro que a radiação às vezes ajuda, né? Às vezes que... Olha, a gente estava falando com um cara louco, meio doido. Ele falou que lugar da mulher na cozinha. Olha a Maria Sklodowska-Curie, que foi cientista mais, assim, incrível, que fez tanta coisa para a ciência, para as tecnologias, né? É assim. Só que a mulher era mais complicado para a mulher conquistar, mas ela conquistou. E hoje em dia tem mais mulheres na ciência. Esperamos que a ciência vai ficar mais boa para os humanos. Sem Chernobyl, sem tragédias. Mas homem é sempre homem. Violento, agressivo, tentando a inventar nova arma para matar. Tristeza. É assim que minha história. Obrigada, gente, pela atenção.